Mas se você não estiver, você pode ter certeza que tem uma palavra rema para o seu coração. Uma palavra que pode te levantar, uma palavra que pode te libertar, uma palavra que pode te dar um norte, uma palavra que pode iluminar o mais íntimo do seu ser. A palavra de Deus, ela transforma o pecador. Ela traz sabedoria àquele que se encontra perdido. E dentro dessa iluminação, dentro desse entendimento, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos, mas antes eu queria fazer uma oração e eu gostaria que você fechasse os olhos, pode permanecer sentado, para que a gente possa começar essa meditação. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos pelo acesso que nós temos na presença do Senhor através do sacrifício vivo. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o véu foi rasgado. Nós te agradecemos porque a união, meu Pai, do que é santo, celestial, se uniu com o que é simples e limitado. E por isso o Senhor é 100% Deus e 100% homem. O que era comum, o que era vestimenta de algodão, se uniu com o que era fino, como um linho fino do sacerdote, se uniu no Senhor para que nós tenhamos acesso, para que nós possamos gritar quando precisa, quando nós precisamos clamar quando é necessário, quando nós precisamos nos render quando está tudo muito difícil e também mesmo quando está dando tudo muito certo, existe o buraco da existência, da falta de compreensão, da falta de sentido e nós temos o Senhor para nos preencher, nos completar e saciar o tédio da nossa alma e a sede da nossa alma. Meu Pai, eu quebro agora toda frieza espiritual. Meu Pai, eu quebro todo o congelamento que se instalou nesse coração. Eu quebro agora no nome de Jesus, meu Pai, toda limitação de compreender a Tua vontade. Tudo que foi rompido pelo pecado, tudo que foi bloqueado pela vaidade, tudo que foi, meu Pai, criado uma camada onde não absorve mais nada do espiritual e somente do natural, que seja quebrado hoje em nome de Jesus. Que essa vida seja impactada, meu Pai, não uma palavra que vai motivar ela para mais 1 quilômetro, ou para mais um dia, ou mais uma semana, mas uma palavra que vai dar sentido para ela amanhecer e para ela anoitecer. Uma palavra que não vai dar sentido não só para ela viver a vida dela, mas o porquê viver a vida dela. E diante, meu Pai, do Senhor, diante do Evangelho, nós oramos e pedimos, meu Pai, a bênção do Senhor e o toque do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 13, no versículo 4, diz o seguinte: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vindo as aves, a comeram. Isso não vai ser o texto principal, mas é uma introdução. Você que não está com sua Bíblia, não está com seu celular, você pode acompanhar aqui que o pessoal da comunicação vai colocar. Mas a parábola do semeador, eu sempre falo isso com vocês, ela é um termômetro. A parábola do semeador, ela tem que ser lida, relida, aplicada, analisada na nossa vida continuamente. A parábola do semeador vai dizer para mim e para você como nós estamos na presença de Deus. Eu já me peguei na parábola do semeador com pedras no meu coração. Eu já me peguei na parábola do semeador com espinhos. Será que sou eu? Será que sou eu que vou contar meus podres aqui? Eu já me peguei não sendo terra boa, como diz o final, aonde cai e gera muita coisa boa. Já me peguei longe disso. Pela minha mente, pelas minhas opiniões, lendo Bíblia, estando na igreja, frequentando culto. Eu já me peguei em friezas espirituais, porque eu deixei permear no mais íntimo do meu ser e ser estabelecido opiniões e coisas que não era da parte do meu Senhor. Então, essa introdução ela é mais um conselho para você. Pega ele e não deixa nem virar meia-noite. Lê a parábola do semeador. Tenta entender aonde você está ali.
Você entendendo aonde você está, você recebe uma iluminação, não é verdade? E aí você não precisa andar no escuro. O problema de andar no escuro é que a gente não sabe aonde vai pisar. Agora, se você é iluminado, que bom! Ainda que a iluminação caia sobre uma vida bagunçada, suja e repleto de coisas que talvez você queria esconder. Mas não tem problema. E é aí que o diabo entra, querendo enganar a sua vida e a minha vida. Ele coloca, olha, isso aqui é muito constrangedor. Olha, isso aqui não é legal. Olha, isso aqui ninguém vai aprovar. As pessoas vão deixar de gostar de você ou vão pensar outras coisas de você. Esse é o discurso do diabo. Mas a beleza está em a gente expor isso para o Senhor. Em Tiago, no capítulo 5, fala que quando nós confessamos uns aos outros, nós não recebemos perdão, porque quem perdoa é Jesus. Eu sou pastor, não tem poder para te perdoar, isso é Jesus que te perdoa. Mas nós trabalhando dentro de um discipulado, de uma conversa, de um acompanhamento, a Bíblia diz ali em Tiago que quando você fala, quando você bota pra fora, você é curado. E tem muita gente aqui hoje que carrega a Bíblia, que expõe versículo, até convida as pessoas, mas não é curado. Porque guarda pra ele, na soberba da aparência da perfeição. Eu estou trabalhando muito isso na liderança do Unânimes. Nós viemos do GIM, chegamos hoje pela manhã, 33 líderes em formação. E o meu ponto de conflito com eles está sendo o seguinte. Expressei para eles, olha, o diabo vai querer atacar onde nós levantamos uma bandeira. Esse ano o nosso tema é cultura da honra. Então é você desejar que o outro seja melhor. Isso foi estabelecido em janeiro. O que eu observei? Parece que o negócio azedou, piorou. Aí é onde é que eu vi mais disputa, aonde eu vi mais ciúme, mais vaidade, porque as pessoas não vigiam. Elas não olham onde o diabo quer atacar. Deixa eu falar, se você coloca um plano em janeiro, ali é onde o diabo vai bater. Se você coloca uma meta de alguma coisa para o ano, é ali onde ele vai querer te derrubar. Você levantou uma bandeira, levantou um propósito, ainda que seja coisas naturais. O nome nosso é Unânimes. Eu falei isso com eles. Compartilho com vocês agora. Pode ser um nome aonde por toda Brumadinho e região vai exalar o bom perfume de Cristo de uma unidade verdadeira. Mas também pode se tornar um nome de hipocrisia. Aonde pessoas que só se vestem de uma falsa unidade, mas o coração está dividido. A começar pelo Senhor. Não tem unidade com o seu Deus. Não tem unidade com o seu mestre. Quanto mais com o próximo. Abre o seu coração. Seja uma pessoa aberta para o que Deus quer fazer. Não se reserve, não entre nessa. Não entra nesse jogo de uma falsa perfeição. Isso é terrível para você, é terrível para mim. Não é saudável, não é bom. Mas o versículo que eu escolhi é Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve tudo com bom êxito. Na NVI, talvez a sua Bíblia é NVI. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela lhe traz êxito. O título da mensagem é Simples Assim. Porque o evangelho é simples assim. Toda complicação, toda aplicação de ingrediente que complica essa receita vem de mim e de você. Da parte de Deus, não. Toda complicação vem dos nossos corações. Em Tiago capítulo 4, diz que toda guerra, toda divisão, todo conflito, todas essas coisas que você já viu na humanidade, seja de forma contemporânea ou histórica, procede do nosso coração. Da soberba do nosso coração. A Bíblia diz que Deus ele é luz e dele não procede trevas nenhuma. Nada vem de mim e de você. Aqui diz que existe um machado.
E esse machado, ele tá numa condição que é cego. Você não entender a condição da sua vida hoje é um perigo. Eu lembro que eu tinha 11 anos, meu pai pediu para eu cortar alguma coisa, ele sempre punha eu para fazer esse serviço assim, e eu sempre reclamava. Mas fazia. E aí ele me deu um serrote e falou, corta aqueles negócios ali, e eu tô lá, aquela habilidade de um adolescente, sabe como é? O Juan sabe, ele lida com adolescente. Aquela destreza de todo adolescente, e aquela reclamação de todo adolescente. A cada passada era uma reclamada. E aí eu peguei, já irritado, eu tava doido pra plantar esse serrote longe. Eu olhei, os dentes estavam assim, ó. Eu falei, aí ó, por isso que isso não corta? Um dente tá pra cá, outro tá pra lá. A palavra mais leve que o meu pai me chamou foi de burro. Cara, é lógico que esse serrote é pra isso! É pra esse tipo de corte! Ah, eu não sabia. Continuei na minha insignificância. O serviço ainda continuou mal feito, mas eu entendi que aquele tipo de serra era para aquele tipo de serviço. Às vezes a gente tá batendo cabeça com coisas que a gente não pergunta a Jesus como deveria fazer. E na nossa ignorância espiritual, a gente fica em conflito. Eu tenho certeza, olha, eu não adivinho nada, hein? Tá amarrado. Sai fora. Mas eu vou entender uma coisa aqui. Eu tenho certeza que essa semana você agarrou com alguma coisa. Você ficou remoendo algum pensamentozinho, alguma fala de alguém, ou alguma coisa que você viu, alguma coisa que você pensou, e aquilo gerou na sua mente, e você ficou, ou você até brigou com alguém, ou discutiu com alguém, ou brigou com a sua própria mente. Prazer, ser humano. Quem? O problema é que só eu fico aqui contando meus podres. A mente. A gente não para escutar os bons conselhos do que o Espírito diz. O Espírito fala, mas tem que ter ouvido. Ah, eu tenho. Você tem. Mas talvez o ouvido é natural. Você tem olhos, mas não enxerga porque os olhos são naturais. Você tem olfato, mas não sente o bom perfume de Cristo porque só sente as coisas dessa terra. O machado era cego, essa era a condição. Essa condição, ela está totalmente ligada a algumas atitudes ou ações nossas. Uma primeira situação é erro atrás de erro. A Bíblia diz que um abismo chama a existência de outro abismo. Quer dizer, um erro atrás de outro erro, que vai ser acumulativo, né? E esse tipo de ações nossas, esse tipo de prática nossa, ele é como um juro composto. Ele é altamente acumulativo, vai se acumulando sobre ele e vai crescendo de forma muito rápida. E nós somos mestres em fazer isso. Aqui diz também que o pensamento que bebe de um poço sujo de emoções, que se resume apenas no seu eu, ele gera uma cegueira. É aquela pessoa que a mente dela não se aplica em nada do que Deus fala. Ela amanhece e ela não carrega um versículo dentro do coração dela que vai balizar e direcionar o dia dela. Aí, olha, eu falo pra você, o título da mensagem é simples assim, não é? Mas a gente deixa o jogo muito difícil. Complica, coisa que deveria ser fácil. Eu quero que você tenha um raciocínio simples das coisas de Deus. Se você não tem no seu coração instalado, enraizado uma palavra para o seu dia, qualquer palavra do outro vai ser estabelecida para pavimentar o seu dia. Aí, a pessoa sai para trabalhar, ela sai para estudar, ela sai talvez até para divertir e não tem aproveito do dia dela, ou das férias dela, ou da vida dela, porque ela não tem uma palavra de Deus. Se você não tiver no seu coração, você nunca vai ter um escudo da fé, como diz em Efésios 6. Efésios 6 diz que nós temos que ter um escudo. Para que aquele escudo? Tem um objetivo, tem uma questão. Eu não falei outro dia? Você já parou para analisar que toda ferramenta de batalha, seja ela de defesa ou ataque, ela foi criada devido a uma circunstância, a uma necessidade?
Claro, o cara saía pra batalha de peito aberto, tomava uma flecha, o cara, opa, tem que ter alguma coisa aqui. Logo, surgiu aí uma tábua, uma coisa. E aí vai. Agora, você sai de casa sem o escudo da fé, e ali a Bíblia fala que aquele escudo, ele é para proteger dos dardos inflamados do maligno. Tem gente que ela é carregada de dardo inflamado, e o ataque não é sobre ela. A Bíblia nos ensina, simples assim, que nós temos que lutar nas regiões celestiais. Você tem que saber. Tem gente que chega no serviço e acha que todo mundo é amigo. Tem gente que chega na igreja, e eu não estou falando da igreja de Cristo que está espalhada no mundo inteiro, mas nos atos congregacionais igual o nosso, acho que todo mundo é amigo. Você acredita que eu cheguei? Eu tô com 39, cheguei com 20 anos, aceitei Jesus loucamente, me entreguei. E aquele negócio, eu achava que todo mundo tava no mesmo propósito, eu achava que todo mundo tava ali. Cara, eu comecei a tomar cada facada nas costas, aonde, meu? Dentro da igreja. E eu tomava umas facadas, eu não acreditava. Ué, parece que isso é aqui, cara, estranho. Andava. Ué, cara, claro. Nem todo mundo tá com o mesmo propósito, o seu ciclo de amizade, nem todo mundo tá buscando a Deus, outros estão com outro interesse. Mas esse que também não está com o mesmo interesse, amanhã pode inclinar e tomar uma decisão, porque é assim que Deus faz. Se a pessoa permanece aonde é derramada a palavra e a verdade, uma hora a semente cai. Aí as pessoas não entendem, Milton, eu fico patinando espiritualmente, eu já tentei sair disso, eu já tentei resolver, eu já tentei sair dessa amargura, mas o alimento dela é o pensamento. Esse conflito nós temos diariamente, eu e você. Por isso que o machado tá cego. Tem uma habilidade natural e usa só pro mal. Deus derramou na vida dela uma habilidade natural, não estou falando de coisas espirituais, seja uma facilidade para algo e a pessoa, em vez de usar aquilo para o bem, usa para o mal. Seja uma inteligência maior, uma clareza maior das coisas para algo, em vez dela usar para o bem, ela usa para o mal. Pensa comigo, na época da tragédia da Vale, quantos profissionais do direito veio aqui para Brumadinho só para sugar? Eu não estou falando que foi todos. Muitos profissionais vieram para cá e somaram com o município. Muitos trouxeram clareza, justiça, mas a grande maioria veio pegar o seu e defraudar alguém que já estava extremamente ferido. Um exemplo. Pensa na sua profissão. Ou você pode ser um instrumento de Deus ali, ou você pode ser um instrumento daquele. Qual? Pensa você. Por isso que o machado é cego. Por isso que a pessoa às vezes até desanima da profissão ou do estudo dela. Como que ela vai ver propósito naquilo se ela tá cega? Ela estuda para aquilo pensando em encher o bolso de dinheiro. O primeiro propósito dela é essa. Eu não tô falando em ganhar dinheiro errado. Se tá sobrando aí, manda para mim, ué. Eu te passo meu Pix. Sou burro, não. Mas eu tô falando que qual que é o seu propósito principal daquilo? Não pode ser o final o dinheiro. Porque o dinheiro ele tem validade de prazer. O dinheiro ele tem validade de prazer, até um dado momento ele vai ser satisfatório, mas o problema, a Bíblia fala que quando o dinheiro, as riquezas, ela toma o poder e a direção, aí vira o problema. Agora, se ele está sendo dominado por você, usa de da melhor forma. Também não fica nessa palhaçada de falsa piedade, falsa simplicidade. Você tem condição de comprar algo, vai lá e compra. Você tem condição de ter algo, você compra. Aquilo não pode estar no seu coração, reinando e direcionando. Simples assim, não é verdade? Mas quem complica? Eu e você. Vive a vida de forma natural, sem inclinar para Deus, para sua vontade, para sua direção, para sua palavra. O machado tá cego porque só sabe olhar defeito. Tem gente que só olha defeito. Uma coisa que eu coloquei no meu coração esse ano também, compartilhei com a Lília, falou, Lília, eu quero ver o lado bom das pessoas. E tem gente que é difícil você ver o lado bom. Mas eu quero.
de verdade, o que é que Jesus me ensina? Que ele coloca uma ótica do céu para que eu veja o seu lado bom. Eu não quero ver os seus defeitos, porque eu sei que eu, como ser humano, eu vou olhar só para os defeitos. Eu vou alimentar só dos defeitos. E aí acaba eu afasto de você, você afasta de mim. Que você coloque no seu coração olhar o lado bom. Olha, tem muita gente que já começou bem no Unânime, sabe? Começou bem, vinha bem, mas começou só a olhar os lados ruins. Tem falha, claro que vai ter. Mas procura da parte de Deus uma iluminação nas suas orações. Fala, Deus, eu quero ver o lado bom. Tem gente que desiste da sua profissão porque começa a ver o lado ruim. Começa a olhar o lado bom, porque é ali que Deus vai te colocar. Tem gente que desiste dos seus estudos porque olha só o lado ruim. Olha só as circunstâncias ruins, começa a olhar o lado bom, porque Deus vai fazer você permanecer e você se tornar um grande profissional. Você não precisa de ficar à beira do caminho, como eu li. É a semente que é caída à beira do caminho. Ela não tem aonde se enraizar, ela não tem aonde permanecer. Facilmente vai embora. Eu vejo que muita gente vem aqui, mas passa desapercebido do que Deus quer mover na vida dele. Não cai nada no coração, nada é gerado. Eu sei que muita coisa cai no nosso coração, ela leva um tempo, é normal. É a semeadura. Mas pelo menos caiu e vai ser gerado. Tem muita coisa que nós plantamos aqui no seu coração que vai ser gerado quando você tiver os seus filhos. Quando você casar, quando você... Não sei. Muita coisa vai acontecer em você quando vir uma maturidade maior. Mas foi plantado, está sendo gerado. Mateus 13,15 diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Que dia que seu coração endureceu? Qual foi o dia? Foi por alguém falou, ou alguém não fez? Ou pelo que você pensou, ou pelo que você recebeu, ou pelo que você derramou na vida do outro? Teve um dia. Teve um começo. Tudo tem um começo. Por que você está endurecido? Por que você não é aquela mesma pessoa cheia de sede das coisas de Deus que um dia foi? Por que não arde no seu coração aquele desejo? O que te atrapalhou? O que você entendeu errado? Vai aos pés de Jesus, ele tem uma explicação para você. Ele tem um direcionamento para você. E mesmo se não for uma explicação, só de você estar no ambiente ali, ele cura o seu coração. Só de você estar aos pés dele. A artimanha do inimigo é afastar você de Jesus. Ah, errei? Então não posso. Quem disse isso? Quem disse isso? Sendo que Jesus falou, eu não vim para ninguém que é curado, eu vim para quem está doente. E realmente, se você estabelece no seu coração que você é uma pessoa curada e saciada, realmente Jesus não veio para você, não. Agora, se você se encontra doente, você vê que existem limitações, você vê que existem certas situações que você não consegue sair, existem coisas que se tornaram um ciclo vicioso, permanece aos pés de Jesus. Aí você fala, eu tô sujo. Nós temos essa dinâmica de raciocínio. Vem para um culto, toma um banho, então, pelo menos deveria, né? Toma um culto, arruma tal. Ou vou para um ambiente, vou ter que, né? Tá mais apresentável. Só que na presença do Senhor é diferente. Na presença do Senhor você tem que apresentar como você está. Na presença do Senhor você tem que abrir o seu coração. Você permanece. Ah, Milton, mas eu tenho esse desejo. Permanece, porque o único que pode nos transformar é Jesus. Talvez você não venha com o mesmo gás mais para o Unânimes. Talvez você não venha com a mesma alegria mais. Que dia que isso entrou? Que dia que isso foi construído em você? Que dia que isso começou? O diabo está querendo te roubar. Volta aos pés do Senhor. Não é volta ao Unânimes. Volta aos pés do Senhor primeiro.
Eu tenho certeza, se você tiver uma semana com ele, ainda com falhas, ainda com pecados na sua vida, mas uma semana na presença dele, ele te ensinando, você vai chegar aqui pegando fogo. Porque você vai estar animado, Deus está trabalhando na minha vida, mudando a minha história, mudando a minha mente. Eu já sinto que eu já não sou a mesma pessoa. Simples assim. E o versículo continua. Todo machado que está cego tem que afiar. Se não afiar, é preciso redobrar a força. E aqui diz, Marcos capítulo 6, no versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus quer te ensinar a maneira de você viver. O ponto principal é que há salvação em Cristo Jesus, e o ponto que tem que ser de forma emergencial para você aplicar é ser ensinado por ele, ué. Eu vi gente que às vezes erra em alguma coisa, a pessoa some. Ela deixa, eu não posso ficar perto do pastor. Perto do pastor. O que eu mais quero, porque eu estou aprendendo com Jesus, é que você esteja perto de mim. Não quero ser longe, não, ué. Ah, mas eu envergonhei alguma coisa. Cara, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a sua alma. Nós estamos preocupados com como é que você está. Se Jesus quer você perto dele, eu não vou querer. Eu estou aprendendo com quem? Não quero ninguém perfeito, não. Nós vamos melhorando. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Agora, uma coisa é a pessoa usar a malandragem para viver no erro. Aí fica mais complicado. Agora, se você é uma pessoa verdadeira, você pode ter o pecado que for, cara. Você pode estar sujo do jeito que for. Você fala, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser ensinado por Jesus. Eu quero ser cuidado por Ele. Eu não quero me afastar. Senhor, eu tenho essas práticas. Eu tenho essas questões. Eu tenho isso, Jesus. Eu tenho isso. A minha vida é isso. Meu estilo de vida é esse. Mas, Senhor, me ajuda. Me muda. As coisas começam a ser transformadas. A resistência em afiar vem de uma sensação, de uma percepção de desperdício de tempo. Se cria uma demanda na nossa mente que não deveria tomar o lugar de primícia. E eu vou explicar. O que acontece? Aqui está contando uma parte de um machado que está cego e ele tem que ser afiado. Porque se não for afiado, tem que gastar mais força. Tem muita gente hoje vivendo na sua própria força. Por quê? Porque a pessoa fala, eu vou parar? Essa é a percepção que ele tem. É que a vida dele vai parar. Só que ele não liga ao ponto do resultado se ele não parar. Qual que é a conclusão daquilo? As pessoas têm medo de parar, porque falar, aí eu vou ficar para trás, ué. Ah, se eu tô em algum ministério, se eu tô liderando algo, ou se eu tô fazendo alguma coisa, ou se eu ajudo em alguma coisa, se eu vou no Unânimes, se eu parar, parece que eu não tô bem, e daí? E daí? Qual que é o problema disso? Parar para afiar é o melhor tempo que eu e você podemos ter. Parar para deixar o Senhor cuidar de nós. Parar um momento de oração, de entrega, de busca. Parar de querer fazer, mas deixar Deus realizar em nós. É a melhor coisa. Oséias, capítulo 4, no versículo 6, diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Tem gente que tá aí, faz, trabalha, e aí vai, realiza e tal, mas tá cego. Aí tá batendo com uma força que não deveria. Faz coisas que não deveriam ser feitas daquela forma. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 19 ao 22, que o profeta Eliseu chegou para ele, algumas pessoas falaram, olha, a cidade aqui é muito boa, é top, é bem localizada, show! Mas nada do que planta que dá, a terra é estéril, a água é ruim, é contaminada. Eliseu, ok, traz o prato com sal. Foi lá na fonte.
Foi lá no manancial. Eliseu não foi lá nas beiradinhas do rio. Eliseu não foi lá nas plantinhas que estavam morta, sequinha. Eliseu não foi lá onde a terra estava seca. E tem gente que está assim, tentando resolver problema em vez de ir para o manancial, lá na fonte. Chama Jesus para ficar falando, olha essa área da minha vida, Jesus, não dá certo, nunca deu. Olha Jesus, olha como é que é essa minha cabeça, meu pensamento. Jesus, olha esse pecado, eu saio dele e volto para ele, eu saio dele e volto para ele. Jesus, olha esse desejo meu, olha essas coisas que tem no meu coração. Olha essa tempestade, olha essa escuridão que tem dentro de mim. Sendo que Jesus está querendo te chamar para ir para a fonte. E o que é a fonte? A fonte é o seu coração. A fonte é você entregar para ele. É você confiar. É você deixar Jesus amolar. É deixar Jesus te ensinar. Tem coisas que a gente aprende com um dia, certo? Tem outras coisas que a gente demora 1 ano. Outras 10 anos. Eu estou 19 anos na presença do Senhor. Tem coisas que eu estou aprendendo ainda. E assim é a caminhada com Jesus. Mas o importante é que o nosso machado esteja sempre sendo amolado, ensinado, cuidado, lapidado por ele. Para que eu e você sejamos um povo verdadeiro na presença do Senhor. Cuidado. O problema é quando a gente não é cuidado por ele. Quem é que cuida da sua vida hoje? Ah, Milton, você é meu pastor. Sai fora, sou o pastor do Salmo 23, não. Eu tenho horário para dormir, eu tenho dor de barriga, eu tenho meus compromissos, eu dou meus rolé. O único que você chama em qualquer momento é Jesus, filho. Tem momento que eu vou, desligar na sua cara. Você faz isso? Claro que eu faço. Claro! Agora, claro, também eu não vou ficar queimando meu filho tanto assim, né? Você pode contar comigo. Mas não 24 horas por dia. Mas com Jesus a todo tempo, a todo momento. Se você tem uma noite atormentada e acorda, você pede a Ele. Se você cai de novo, pede a Ele. Se você caiu de novo, pede a Ele. Se você caiu mais uma vez, pede a Ele. Não saia da presença do Senhor. O diabo vai querer te convencer, a religião vai querer te convencer que você é um impuro e você não merece estar na presença do Senhor. Que você é um pecador. E a Bíblia diz que Jesus, ele morreu na cruz, não só para perdoar os nossos pecados. E aí entra o ponto alto dessa mensagem, simples assim, para tirar o seu pecado. E a única maneira disso acontecer na minha vida e na sua vida é nós estarmos na presença de Jesus. Ah, Milton, eu já fiz tanta coisa. Não duvido. Ah, Milton, eu já pensei tanta coisa. Não duvido. Ah, Milton, eu já realizei tanta coisa, se eu te contar. Camarada, eu não duvido. Mas uma coisa é certa. Se você quer continuar cego, é porque você quer. Simples assim, na presença do Senhor. Ele quer lapidar a sua vida, a sua história. Para que você não venha se tornar um problema. A verdade é essa. A nossa vida pode ser uma vida que vai ser uma vida abençoada, uma alma próspera, como diz Gaio, mas também pode ser uma vida que é um problema. A Bíblia diz aqui nesse texto que o machado cego, se ele não for afiado, você vai ter que gastar muito mais força para realizar qualquer coisa. E o problema disso é até quando que você vai aguentar? Até quando você vai sustentar isso aí? Até quando vai ser saudável? Até quando você consegue administrar essas coisas? Tem gente que aqui hoje já foi. Só que ainda não externou. Tem gente aqui hoje que não tá bem. Tem gente aqui hoje que tá cego. Por isso que tá dando machadada ao Léo. Por isso que tem gente que tá batendo e só machuca. Machuca ele e machuca o outro. Porque não é cuidado por Deus.
não é curado, não é sarado, não é limpo, não é liberto. Só que isso tem um limite. Tem um limite muito grande. Eu quero que você fique de pé, se possível. Porque você vai ter que golpear com uma força que não deveria. E aí, uma hora isso estoura. Uma hora isso aí vai dar um problema. Pode externar psicologicamente. Pode externar no seu corpo. Mas o mais grave é a sua alma tá caminhando a passos largos para o inferno. E você, em vez de ser um canal de bênção para as pessoas, agora é um canal de coisas infernais. Você, em vez de trazer a luz e a paz para aquele ambiente, você traz a treva e a discussão. Em vez de você trazer a união, você traz a separação. Em vez de você trazer a solução que está em você através de Cristo Jesus, você traz o problema, se torna o problema. E isso tem um tempo. Tudo que originalmente é projetado para aqueles limites, para aqueles parâmetros, dura, tem a vida útil dele. O ser humano é assim, mas quando o pecado entrou, uma confusão foi instalada. Por isso que eu vejo aqui muitos machados com excelentes potenciais. Não estou falando só dentro da igreja. Que a Bíblia fala aí de fazer discípulos do Senhor Jesus. E aonde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, pelas ruas da nossa cidade. Mas eu vejo muitos machados aqui com um potencial incrível, mas cego, porque não deixa o Senhor cuidar. Agora, se você está sujeito a essa mensagem que eu deixei, simples assim, sai do seu lugar que eu quero orar por você.